Boa noite! Tá começando mais um episódio do Cami Sem Roteiro Podcast. Aqui é o lugar onde as vozes da minha cabeça se materializam em áudio. Eu sou a Camila e agora você vai se deleitar em mais um episódio. Tudo. Tá vendo, ó? Aqui a gente não grava nenhum tipo de abertura, a gente é a abertura. Tudo bom? Como vocês estão, meus amores? Bom, eu já quero pedir desculpas, porque eu estou com uma amidalite terrível neste momento, gravando esse episódio. Então, eu antecipei a gravação do episódio justamente porque pode ser que piore e pode ser que eu fique sem voz. Doenças da vida adulta, doenças de criança, doenças de doenças. Mas espero que vocês gostem desse episódio. Esse tema já estava na lista. E sem enrolação, 30 anos é a idade do sucesso? O que é sucesso para você? Bom, ter sucesso na vida do ponto de vista social significa atender às expectativas coletivas, ter status, estabilidade, reconhecimento social, ter uma carreira sólida, uma independência financeira, relacionamentos estáveis, ou seja, ser visto como alguém respeitado, realizado pela comunidade. Isso é ter sucesso do ponto de vista da sociedade. Mas para você, o que é ser uma pessoa bem-sucedida? Eu acho que a gente se cobra bastante nesse sentido. Acho que no geralzão, assim, toda pessoa se cobra em ser uma pessoa bem-sucedida. A gente é ensinado a querer conquistar coisas, a elevar o nível da nossa vida, principalmente falando do ponto de vista financeiro, a gente sempre quer elevar o nível da nossa vida. Então a gente é ensinado, é ensinada a crescer. E não só do ponto de vista financeiro, tá? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista falando sobre caráter, sobre comportamento, sobre relacionamentos e por aí vai. Eu pensava muito nessa idade dos 30, quando eu tinha ali os meus 18 anos. Eu ficava pensando, caramba, eu fiz 18. Quando eu fizer 30, como será que eu vou estar? Ah, não, eu já quero ter minha casa própria, quero ter meu carro. Não, eu já quero estar casada. Quando eu tinha 18 anos, eu pensava nisso. Tô falando da minha geração, tá? Quem aí tem os seus 20 anos, seus 18 anos hoje, em 2026, vai falar: nossa, bicha, mas você com 18 anos achava que com 30 você já ia ter casa, carro, filho, casada, você já ia ter tudo. Mas é porque é muito do que a geração anterior, a geração dos meus pais, dos nossos pais, quem é 30 anos ou 30 a mais, vai conseguir confirmar. Conquistou nessa idade. A minha mãe, com 30 anos, já tinha dois filhos, já era divorciada, sabe? Então, é, é isso que a gente tinha como referência aos 18 anos, até antes. A gente tinha como referência a vida dos nossos pais, uma geração anterior, uma geração que antecedeu a nossa, né? Só que assim, gente, eu cheguei nos 30 e eu vi que o balaio é mais embaixo. O negócio tá feio pro lado. E eu acredito que pro lado de muitas pessoas, 30, 30 a mais também. Mas, pensando bem, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. A fase onde eu faço o que eu gosto. Eu não dou palco pra gente desinteressante. Eu não faço sala pra ninguém. Eu falo não quando precisa ser dito. Eu falo sim, eu reconheço as minhas falhas, reconheço os meus erros. Tento ser uma pessoa melhor todos os dias. Reconheço onde eu preciso melhorar, faço uma autoavaliação. Eu acho que ter sucesso é você ser feliz consigo mesma. Eu demorei muito tempo para me aceitar como pessoa, para gostar de mim. Eu acho que eu vim gostar mesmo de mim
com 30 anos. Eu demorei 30 anos para gostar da Camila. Eu demorei 30 anos para entender o segredo da vida, vamos falar assim. Gente, o segredo da vida, o sucesso da vida é viver a vida plenamente. Ah, mas o que é viver a vida plenamente? É fazer tudo aquilo que você almeja fazer, mesmo que você não tenha recursos, pelo menos o fato de você estar dentro do processo daquilo que você deseja é viver, é ter sucesso, na minha opinião. Mas e para você? Você já parou para pensar? Será que eu me considero uma pessoa bem-sucedida? Por que que quando a gente chega nos 30 ou um pouco antes da gente fazer 30 anos, a gente surta? Todo mundo fala da crise dos 30 e da crise dos 40. São as mais comentadas, né? Tem a crise dos 18 também, mas não é muito comentada. Mas a crise dos 30, ela é muito comentada. Esses dias eu tava rolando aqui os stories do Instagram, né? E aí eu vi o stories de uma amiga, assim, de internet, que eu gosto muito, inclusive ela é podcaster também, tá, gente? Super recomendo o trabalho dela, maravilhosíssima. E ela perguntou numa caixinha ali de perguntas se todo mundo surtou mesmo antes de fazer os 30. Quem é 30 a mais? Como que foi o processo da crise dos 30? E eu falei para ela, olha, eu ainda tô na crise dos 30, só que a crise tem fases. Antes de você fazer 30 anos, pelo menos para mim, foi um momento de muita reflexão, mas todos os dias eu refletia, desde a minha infância até os meus 29 anos, alguma coisa, era alguma pauta todo dia. Ah, mas por que eu faço isso hoje? Ah, não, porque na minha infância era assim. Caramba, por que eu sou tão gastona? Ah, porque eu vi esses comportamentos. Ah, mas isso e aquilo. Então eu comecei a refletir muito. E comecei também a refletir na minha pessoa, os meus comportamentos, a forma como eu lido com situações diferenciadas, como eu lidava há um ano atrás, por exemplo, com 28 anos, né? Agora com 29 anos, mas como eu lidava na época com 28 anos, como um ano faz tanta diferença assim na nossa forma de pensar. Agora você imagina, dos 20 aos 30 são 10 anos. Em 10 anos, a gente já não é mais a mesma pessoa. Sempre falam, né? Por isso que a gente tem que renovar o RG, perdão. A gente tem que renovar o RG a cada 10 anos, porque diz que a cada 10 anos a gente muda muito. E não só na aparência, acredito que nessa parte também de idealização de vida, de propósitos, a gente muda muito, né? E aí eu fiz uma pesquisinha, assim, bem simples, né? Até porque a gente sabe que o ideal do nosso programa aqui é não ter roteiro. Então, eu só quis entender o que que é sucesso do ponto de vista social. Por que que as pessoas elas têm tanta pressão em ser bem-sucedido? É uma coisa que fica muito entrelaçado na gente, né? A gente quer ser o primeiro, a gente quer ganhar, a gente quer vencer. É por isso que existem as competições, é por isso que as pessoas estudam, é por isso que existem níveis, né, de hierárquicos profissionais. Enfim, todo mundo tem a oportunidade de evoluir sempre. Só que a evolução pessoal, ela é muito particular de cada um, né? Por exemplo, para mim, o sucesso hoje, nos 30 anos, ele é tudo isso que eu falei. Eu ser feliz comigo mesma, eu me amar, eu gostar de mim. Eu ser uma pessoa boa, as pessoas ao meu redor. Embora muitas coisas que aconteçam hoje na minha vida me deixam assim, extremamente ansiosa, chateada. Eu me cobro muito e eu acho que eu preciso evoluir também nessa parte de obter o sucesso no processo de não me cobrar, de me acolher mais. Mas para mim o sucesso antes ele estava muito pautado em coisas materiais. Hoje o meu sucesso ele não tem nada a ver com coisas materiais. Ai, Camila, você está sendo super militante. Não, não é sobre isso. O que eu quero dizer é, para mim, o que eu encarava como sucesso, sei lá, há 2, 3 anos atrás, não muito longe, hoje para mim não tem nada a ver com sucesso. Então é muito particular de cada um.
Só que do ponto de vista social, ter sucesso é ter bens, é ter carreira, é você já ter uma estabilidade familiar, ou uma construção familiar, né? Quem é sozinho, né? Ter uma construção familiar, depois conquistar essa estabilidade familiar, estabilidade financeira, consolidação de carreira e assim vai. É isso que é ter sucesso. Só que para você é isso. Não sei, você que é 30 a mais, você que é 30, ou você que está prestes a completar 30 anos. Você sente que o sucesso é isso? Se for, tá tudo bem também, gente. Cada um tem a sua forma de encarar a vida e a sua forma de priorizar o que é ideal para você, né? Não vou mentir, gente. Se eu ganhasse mais um pouquinho hoje, minha vida estaria um pouquinho mais organizada? Com certeza. Principalmente porque é eita atrás de eita, é ao vendendo almoço para comprar janta e assim vai. Quem nunca, né? Se não é nos 30, é antes dos 30, se não é, sei lá, depois dos 30, é muito depois, a gente nunca sabe, né? A gente passou por uma pandemia, vimos pessoas terem que se reinventar em suas profissões, é, sim, de poucos meses as pessoas tiveram que até mesmo abandonar seus trabalhos e ter sucesso em outros tipos de atividades, né, para conseguir se sustentar, entre outras funções também. Mas eu penso nisso muito porque eu sofri tanto antes de fazer os meus 30 anos que se talvez eu tivesse tido esse start, eu não teria sofrido tanto, mas eu entendi que o start ele só vem depois dos 30 mesmo. Então não adianta a gente ficar se cobrando porque a gente tá passando por isso, a gente vai ter que passar por isso. É uma fase, ela tá ali para ser passada, para ser vivida, né? E uma das coisas que mais me impressionam é o fato de como muitas coisas são parecidas para as pessoas que estão prestes a completar essa idade. E mais, tá? Como essa pressão ela perpetua depois dos 30 também. A gente ainda continua olhando para nós mesmos sem tanto carinho e acolhimento pela pressão social, pela pressão que a sociedade coloca sobre o que é ter sucesso, o que é ser bem-sucedido aos 30 anos. Eu gostaria muito de falar para vocês que eu sou uma pessoa ótima, maravilhosa, que embora eu me considere hoje uma pessoa muito melhor do que eu era antes, pelo menos até um ano, de um ano para cá, eu melhorei muito. Eu estou feliz comigo mesma. Eu estou orgulhosa de mim mesma porque eu passei por muita coisa. Então, 30 anos para mim, ter sucesso aos 30, olhando para minha vida, olhando para tudo que eu passei, fazendo essa reflexão, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu gosto da Camila hoje. Eu já passei muitos anos da minha vida não gostando de mim e não tendo carinho por mim que me levou a situações extremas. Mas é interessante a gente falar sobre isso porque a busca incessante em status, consolidação, credibilização, ela pode se prolongar assim durante os anos da nossa vida, sem que a gente realmente veja as conquistas, as verdadeiras coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. E tipo, poxa, é muito verdade isso. Quanto filme aí a gente não assiste? Documentário, série, um monte de coisa que a gente vê que as pessoas falam, poxa vida, se eu tivesse feito isso. Caramba, se eu tivesse reconhecido que eu era feliz, eu não sabia. Então a gente vê muitas pessoas falando isso. Basta você sentar ali, vai. Eu gostaria muito de fazer esse experimento social um dia. Sabe quando tem essas pracinhas que já tem até aqueles banquinhos, aquelas é, mesas de concreto, que já tem até um tabuleiro de dama, já tudo certinho, de xadrez desenhado, que dia de domingo você só vê gente 60 a mais sentada lá, só jogando um carteado, jogando um dominó. Eu queria muito um dia sentar, assim como quem não quer nada, e trocar uma ideia com uma pessoa mais velha e perguntar para ela é, como que ela se sentiu ao fazer 30 anos. O que foi primordial na vida dela
para ela se sentir uma pessoa bem-sucedida aos 30 anos? Que às vezes não precisa nem ir muito longe, às vezes pode perguntar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, sua madrinha. Senta aí, conversa com alguém que já fez 30 anos e pergunta: o que foi o ponto determinante para você se sentir uma pessoa mais bem-sucedida ou feliz após os 30 anos? Pode ser que a pessoa chegue e fale para você: olha, eu ainda tô procurando. Eu fiz 30 anos, eu passei dos 30 e ainda tô procurando. Que é muito relativo para cada um. E, cara, sucesso depende, né? A gente vive num mundo muito consumista, imediatista, capitalista. E o sucesso, sempre quando a gente fala sobre sucesso, primeira coisa que vem é carreira. Carreira, formação e conquistas financeiras. Assim, mas para mim nessa sequência, assim, quando falam sucesso, você quer tem sucesso. Ah, aquela pessoa ali, ó, ela é uma gerente de contas de sucesso. E aqui em São Paulo a gente tem muito costume de quando a gente vai conhecer alguém, muito feio por sinal esse costume, vamos melhorar, pessoal. De conhecer alguém e falar: o que, que você faz? Olha como que a gente está enraizado nesse tema sucesso. O que, que você faz? Você faz o quê? Quando na realidade o normal deveria: oi, tudo bem? O que você gosta de fazer? Qual que é o seu hobby favorito? O que você gosta de ler? É muito automático. Inclusive, muitas pessoas que não são daqui falam que isso é uma característica predominante das pessoas aqui de São Paulo. Perguntar o que faz. E aí eu fico pensando, caramba, por que que ainda hoje eu tenho um pouco de vergonha de falar sobre o que eu trabalho? Ah, eu trabalho com atendimento ao cliente. Porque por muito tempo, acho que inclusive até hoje, é uma profissão considerada muito desvalorizada. Ela é de fato desvalorizada. E por muito tempo também é considerada uma profissão mediana. E aí, até hoje, às vezes eu tenho assim uma trava. Principalmente quando eu tô numa roda de pessoas que já são um pouco até mais velhas, já são mais do que 30 a mais. E aí tá numa roda, o que que você faz? Ah, eu sou supervisora de marketing. Ah, eu sou analista sênior de trade marketing. Ah, eu sou gerente comercial. Ah, eu sou não sei o quê. E aí chega na minha vez, eu vou lá e falo, eu sou analista de atendimento. Trabalho com atendimento ao cliente. Eu cuido disso, disso, disso. Então, essa pressão que a sociedade coloca na gente faz a gente, às vezes, ter vergonha de coisas que a gente não precisa ter vergonha. Por muito tempo tive muita vergonha. Diminuiu um pouco, mas ainda às vezes me dá umas travas, sabe? Porque eu fico, caramba, eu fiz 30 anos e ainda não consegui fazer minha transição de carreira. Estou estudando para isso, claro. Já me cobrei muito, mesmo estudando certinho, mesmo me esforçando, fazendo outros cursos complementares que estão aí dentro da minha grade ou fora da minha grade. Mas falando dessa parte de carreira, a gente se cobra muito nessa questão da carreira quando a gente está fazendo 30 anos. O que eu posso fazer para melhorar de carreira? E hoje eu me encontro nesse momento da minha vida. Eu tô tão ansiosa para fazer essa transição de carreira logo que eu fico chateada às vezes quando eu recebo um não de uma entrevista, por exemplo, igual aconteceu recentemente. Eu fico chateada quando eu não tenho grana para bancar alguma coisa que eu queira. E às vezes é uma coisa muito simples e eu não tenho. Mas, novamente, sucesso para mim, mesmo passando por essas situações, não tá mais atrelado à grana, ao profissional, tá atrelado a mim como pessoa, porque eu posso ficar sem emprego, eu posso perder a carreira, mas o que fica é o meu caráter. Tem tanta gente bem-sucedida do ponto de vista da sociedade aí, mas que a pessoa, vou falar novamente, tem 5 centavos de caráter. Será que ela é uma pessoa bem-sucedida? Ela pode até ser, ela é realmente. Mas será que de fato, será que isso é o que importa? Será que ao se relacionar as pessoas estão buscando esse tipo de sucesso, esse tipo de pessoa bem-sucedida? Pode ser que sim, cada um, cada um seu cada qual. Mas eu não busco.
E eu fico muito feliz de estar nesse processo de transição de pensamento sobre o que é sucesso, sobre como eu me comporto ao pensar sobre mim mesma aos 30 anos. Eu venho falando muito para as pessoas que estão convivendo comigo. Eu tô vivendo uma fase, a melhor fase realmente é o que falam, é a melhor fase, porque parece que cai um véu do seu rosto, dos seus olhos. Parece que quando você tá até os seus 29 anos, você vive com um véu onde tudo parece impossível, onde tudo parece que não vai dar certo. E aí, quando você faz 30 anos, cara, você já gastou tanto tempo com tanta coisa que você já tá cansada. Com 30 anos você já tá exausta. Que você começa a falar assim: ai, não tenho mais tempo pra isso. Ai, que chato isso. Ai, que encheção de saco isso. Eu tô nessa fase. Ai, isso é chato. Ai, para de ser chato. Para de ser chata. Ai, que situação chata. Ai, eu vou fazer sim. Eu vou fazer porque eu não sei fazer, mas eu tô com vontade de fazer. Ah, eu não tenho recurso para poder fazer uma mega produção. Eu não tenho como alugar uma sala para gravar episódios de podcast, mas eu vou gravar assim, sentada na cama da minha kitnet de 14 metros quadrados, com o meu microfone de lapela, baratinho, que eu comprei numa lojinha aqui do lado da minha casa, e o meu iPhone 7 sem atualização. E o meu computador travando da Positivo. Inclusive, Positivo, se você quiser patrocinar, tá? Um beijo positivo. Mas é isso, gente. Eu vou fazer. Aí chega, ai, não vou fazer porque não tem. Ai, não vou fazer porque não dá. Ai, porque não sei o quê. Você vai cansando quando você chega aos 30. Você vai, já tá cansada já. Você já tá entojada, como diz a minha irmã. Sabe? Você fica cansada. Então, cara, sucesso é uma coisa que vai ser muito relativo quando você chegar nos 30. E digo mais, tá? Vai ter mês que para você o sucesso é uma coisa. O sucesso para mim esse mês é fazer o meu VA durar. Para mim é o sucesso da minha vida, dos meus 30 esse mês é fazer o meu vale alimentação durar. E assim vai. Eu falo brincando, gente, mas é verdade. Pode ser, ó, a gente já tá entrando em. Eu tô gravando esse episódio agora em abril. Daqui a pouco a gente já tá entrando em maio, né? Não vai demorar muito pra entrar em maio, não. Quando sair esse episódio, por exemplo, vai faltar poucos dias aí pra gente entrar em maio. Então, assim, muda. Há 6 meses, há 4 meses atrás, pra mim, sucesso era uma coisa. E já é outra coisa. Então, o que que é pra você? Como você enxerga? Eu acho que está muito relacionado a você se questionar, você procurar entender quais são os seus valores hoje. O que que realmente importa? Se a gente ir lá no fundo e perguntar pra gente assim, ó, ô Camila, vem aqui. De verdade, será que isso daqui tá importando pra você? Você tá dando muita importância pra isso aqui? Será que isso aqui é muito importante mesmo pra você? Ou é algo que não é tão importante? Se você olhar bem, será que é importante? Então, a gente fazer esse tipo de questionamento também vai nortear aí pra gente, vai ditar pra gente o que que é sucesso. Ter 30 anos é muita bagagem já. É pouca e muito ao mesmo tempo. E passa rápido, viu, gente? Quem não fez 30 ainda, passa muito rápido. Passa muito rápido. Tem 2 meses e meio que eu fiz 30 anos. E daqui a pouco acaba o ano, eu vou fazer 31. E assim vai. E vai embora, sabe? Eu quero muito que o meu sucesso ele seja volátil e ele seja no seu tempo certo. Eu quero muito que eu saiba aproveitar todas as fases do meu sucesso. A fase do sucesso contínuo, a fase quando tiver mais escasso. Eu quero aproveitar todos os momentos desse sucesso. Eu acho que só o fato de eu estar priorizando a mim mesma, me amando, cuidando de mim, fazendo as coisas que eu gosto, priorizando coisas importantes que antes eu não conseguia tirar do papel e hoje eu já consigo tirar do papel. Eu já consigo ver mudanças e melhorias grandes, assim, significativas na minha personalidade, principalmente.
na forma como eu consegui lapidar coisas importantes. Às vezes eu fico deitada aqui em casa falando assim pra mim mesma: viado, você mudou pra caramba. Você não é mais a mesma pessoa. E às vezes eu sinto até vergonha de alguns comportamentos que eu tinha há um ano atrás. Não é muito longe, não. Eu olho assim e falo: nossa, meu, eu me comportava dessa forma. Que vergonha. Mas não que eu me envergonhe de quem eu era. Mas é que. Não sei explicar pra vocês, mas é que a evolução já, sei lá, sabe quando você, sei lá, tá jogando um jogo de videogame, aí você passa várias fases, sei lá, vocês, quem já passou por isso, né? Você zera o videogame, aí você fica um tempo sem jogar e volta a jogar. Aí quando você joga da primeira fase, você acha super nada a ver. Nossa, me matei tanto pra passar dessa fase, é tão fácil. Porque você já passou, você já experienciou aquilo. Você já viu outras formas de fazer diferente. É nesse sentido, sabe, que eu falo da vergonha. Caramba, olha, fiz tanta tempestade em copo d'água pra nada. E na realidade, pra mim, era aquela realidade ali. Eu não suportava aquilo e hoje eu já suporto muito mais. É a mesma coisa quando a gente fala assim: ai, eu tô passando por algo infernal. Mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou olhar pra trás e vou falar assim: nossa, sofri tanto e era só isso. Ou passei por isso, se eu passei por isso, eu passo por qualquer coisa. Então, pra mim, sucesso é muito relativo. É uma brisa, assim. Você tem que realmente ficar se questionando. E aproveitar esses momentos de crise existencial, antes ou depois dos 30, ou durante, enfim, para continuar se questionando. Porque a gente muda, né? Muda muito, assim. Tudo que a gente quer fazer, as oportunidades mudam, as pessoas ao nosso redor mudam, a gente tira e põe muitas pessoas na nossa vida. Então, a nossa percepção ela vai sempre alternar. Queira a gente sim, queira a gente não. Eu quero muito que vocês reflitam sobre isso e, novamente, eu vou bater nessa teclinha aqui, até quebrar esse botão, e se acolham mais. Autoacolhimento, gente. Autoacolhimento está sendo a chave para eu conseguir movimentar muita coisa na minha vida. O reconhecimento também. Eu vou reconhecer que não, realmente, eu me lasquei ano passado, eu me ferrei ano passado. Isso aqui é uma experiência pessoal, tá? Que eu tô compartilhando com vocês. Eu achei que eu ia morrer o ano passado, gente, pra vocês terem noção. Em todos os sentidos: físico, espiritual, mental, financeiro, emocional, profissional. Eu tava extremamente no meu limite. Tava com 29 anos, tava me separando, tava procurando casa, tava totalmente desequilibrada emocionalmente, passando por várias sensações e sentimentos e crises existenciais ao mesmo tempo, e mesmo assim lutando, seguindo. Eu falei pra mim mesma: vamos pra frente. Seja, hoje você morre, amanhã você morre, mas uma hora você vai ter que reviver. E aí eu pensava dessa forma. Tinha dia que eu falava: não, hoje eu não tô prestando pra nada. E aí eu me acolhia, fazia coisas que me deixassem ali consciente de que era uma situação extremamente delicada. E hoje eu me sinto bem-sucedida pelo fato de eu ter conseguido reconhecer que era uma situação difícil, para eu ter conseguido me acolher. Por muitas vezes eu ter conseguido me acolher a ponto de eu estar aqui falando com vocês hoje. É sério. Então, vejam o que é sucesso para vocês. Olhem para essa oportunidade de autorreflexão e entendam que o sucesso ele é muito mais além do que grana, do que profissional, do que ter um apartamento próprio, uma casa própria, um cachorro, um filho, um gato. Sucesso é muito mais. Eu vi um vídeo hoje que mexeu muito comigo e eu queria muito deixar essa reflexão aqui encerrando o episódio com vocês, que foi uma moça em estado, não sei se ela estava em estado terminal, provavelmente, eu estava muito debilitada no vídeo, e na legenda do vídeo dizia assim: que chato, só mais um dia comum.
E ela respondia embaixo, como eu queria um dia comum, sabe? Então, sucesso é isso. Sucesso é rotina. Sucesso é saúde. Sucesso é amor. É amizade. É companheirismo. Sucesso é ter um teto para morar. Sucesso é tudo isso. Sucesso também é carreira. Sucesso também é dinheiro. Sucesso é viagens. Sucesso é oportunidade de conhecer coisas novas, de fazer coisas novas. Sucesso é tudo isso. Mas o que realmente é o mais importante para você dentro do que realmente é um sucesso na sua vida? Cabe a você entender, cabe a você priorizar, tá bom? Então foi esse mais um episódio. Esse episódio foi mais light. Eu quis só trocar uma ideia mesmo. Eu não quis fazer nenhum tipo de movimento igual eu faço nos outros episódios, assim, geralmente, né? Eu quis mais trocar uma ideia com vocês mesmo, falar um pouco sobre a minha perspectiva, sobre como eu me sinto aos 30 anos. E eu quero que vocês me contem como vocês se sentem aos 30 anos, quem também é 30 a mais, ou quem tá para fazer 30 anos. Será que o sucesso, ele é realmente o que a sociedade dita pra gente? Tá relacionado a só bens materiais? Eu quero muito que vocês conversem comigo aqui nos comentários, que vocês mandem também alguma coisa relacionada a isso, uma experiência, ou até mesmo o que a crise existencial de vocês aí tá martelando na cabecinha de vocês ultimamente sobre esse tema, tá bom? E é nessa que eu vou. Um beijo pra vocês, meus amores.